Fala minha família, mais uma vez Ione Souza, o lobo da Favela Street. E a gente está aqui para trazer hoje o assunto mais comentado do mês, que é declaração de imposto de renda. E para me ajudar nesse conteúdo, o sócio da Impacto Contabilidade. Explica um pouco pra gente quem é a Impacto Contabilidade e quem é o Alisson. Beleza, obrigado Johnny, obrigado pelo convite. Bem, o Alisson é um contador há 16, 17 anos, um cara que tem um sonho de ajudar o sonho dos empresários, né? Porque a gente vê que as empresas são nada mais do que sonhos de pessoas. E pela educação e seu trabalho, que a gente falou aqui nos bastidores, que eu parabenizo, a gente não tem essa educação financeira no nosso ensino fundamental. Então, projetos como o seu deixam a gente muito feliz de ajudar o empresário a entender, né? Não só o empresário, mas as pessoas a entender o que são as finanças, né? Não é simplesmente abrir um negócio. Então, a Impacto, junto com o meu sócio há 16 anos, nós, com esse sonho de ajudar os empresários, estar ao lado dele, do negócio dele, surgiu com 2 idealizadores, 2 sonhadores, na época com só nós 2, e hoje a gente tem uma cadeia aí de mais de 30 funcionários e mais de 600 clientes ativos aí em nossa carteira. Bacana, né? Parabéns aí pela sua trajetória, né? E a gente está aqui justamente para falar um pouco do que é imposto de renda, né? Esse assunto que o pessoal acha que é muito complicado aí. E aí eu queria que você explicasse pra gente, né? O que é de fato o imposto de renda? Para que ele serve, para que ele foi criado, né? Explica aí um pouco pra gente. O imposto de renda, como o próprio nome diz, ele é imposto de renda imposto sobre a renda e provento de qualquer natureza. Uhum. E daí ele já mostra toda a sua perfeição, né? Como ele diz, renda e provento de qualquer natureza. Então você teve receita, você tem que pagar um imposto ao governo. O que é o imposto de renda? É um imposto que fomenta o governo, e lá na nossa Constituição, no artigo 5º, o nosso governo tem que nos dar, né, ironicamente, tem que nos dar saúde, educação, né? Então esses impostos, eles são para fomentar o governo, para que a gente tenha esse retorno. Então é que eu falo com muita gente fala comigo que o problema não é pagar, o problema é esse retorno que não tem, né? Então o imposto de renda vem para isso. Se você tem renda ou provento de qualquer natureza, desde que não seja um ato ilícito, tá? Então você tem que pagar o imposto. E assim, a gente ia estar nesse mês de declaração, né? Acho que começa agora dia 15 de março, né? E a dúvida é a seguinte: quem é que é obrigado a fazer essa declaração? A gente ensina aqui aos jovens, né? A galera a ter uma educação financeira, mas também a aprender como é que investe em ações para você ter uma renda ali passiva, né? Para gerar uma renda futura, pensando na sua aposentadoria ou até mesmo complemento ali. Então, a pergunta que fica é a seguinte: eu que já estou investindo agora, né? Estou comprando lá minhas primeiras ações, já sou obrigado, né? Quem é que está nessa lista de obrigação para declaração no imposto? Perfeito. Mas antes de responder sua pergunta, tem uma novidade boa para vocês. Essa novidade é que a gente gosta. Mas antes disso, a gente precisa entender a evolução dos investimentos em bolsas. Legal. Né? Então, estudos que comprovam recentemente, principalmente essas corretoras, que em 2015, por exemplo, a gente tinha pouco mais de 500 mil pessoas que investiam em bolsa. Exato. Hoje, em 2022, no ano passado, 2022, no primeiro trimestre, a gente passou dos 3 milhões e 700. Investidores em bolsa, bacana. Mas o que acontece é muita gente que investe, e um número muito pequeno do último estudo que a gente fez, um estudo de mais de 1.600 pessoas, apenas 150 conseguiam aplicar acima de R$500. Então, são muitas pessoas que contribuem, que fazem aplicações, mas aplicações com valores pequenos. Aí o que aconteceu, Dionis? A Receita Federal começou a receber esse número excessivo de declarações. Né? Então, antigamente, aí já vem a novidade, né? Nem todo mundo hoje, para 2023, que aplica em ações, é obrigado a declarar. Bacana. Até 2022, se você tinha uma ação lá que seja de R$100, você era obrigado. Exatamente. Né? Então, a partir de 2023 agora, você só é obrigado a declarar se você comprar e vender durante o exercício de 2022 acima 40 mil ou mais em ações. Venda e compra das ações, tá? Não é lucro. Então, venda e compra das ações. Se o total disso ultrapassou de R$40 mil no ano, você vai ser obrigado a declarar. Não atingiu esse patamar, não precisa fazer a declaração.
Mas o que acontece, Jones? Por exemplo, muita gente que adentrou nesse mercado são pessoas assalariadas, né? Que querem ter uma renda extra, como você falou, uma aposentadoria, então um dinheirinho a mais ali que você tem, mas ele tem um rendimento aqui. Sim. E aí a gente já parte para quem de fato é obrigado a declarar imposto de renda. Então a declaração de imposto de renda, ela tem, eu vou resumir, existem mais ou menos sete itens, certo. Mas eu vou resumir ao que atende mais o seu público, tá? Que é, por exemplo, atividade rural, são coisas que não vêm ao nosso caso aqui, que estamos na urbana. Sim. Tá, mas, por exemplo, se você tem rendimento tributável acima de R$ 28.559 em 2022, você é obrigado a declarar imposto de renda. Mas tem uma ressalva muito importante. Alisson, 28.550 dá um pouco mais de 8.500 ou 2.500, 2.600 por mês de salário. Mas eu só recebo 2.000 por mês, né? Eu vou atingir esse patamar? Não vou. Mas se durante o exercício você teve férias, por exemplo, em determinado momento, porque o imposto de renda, Jones, ele incide sobre o que você recebe naquele momento. Então existe uma cadeia. O que a gente está fazendo agora, pessoal, é o ajuste da renda, né? Então tudo que eu tive no ano eu estou fazendo uma declaração agora. Então acontece que muita gente às vezes recebendo aquele texto das férias, né? Isso. E aí acaba excedendo esse valor. Isso. Aí tem lá R$50 de imposto de renda, R$40 de imposto de renda. Naquele momento você já é obrigado a declarar. E muita gente não declara e acaba caindo. Então fica esperto, porque essa dica nem eu mesmo sabia, né? Que tipo, o cara recebeu as férias ali e acabou subindo um pouquinho. Isso. E aí já corre o risco ali de cair na malha fina. Né? Perfeito, porque o imposto de renda ele tem uma tabela progressiva, né? Então ela vai seguindo aquela tabela até 1.900 é isento e aí você vai progressivamente. Né? Então em determinado mês você teve, então, pessoal, olha o seu rendimento, seus recebimentos, né? Toda empresa é obrigada a fazer o informe de rendimento até o último dia 28 de fevereiro. Então você tinha um informe de rendimento, esse informe tem lá, teve imposto retido, faz a sua declaração, que você vai até receber esse dinheiro certamente pelo pequeno valor. E aqui a gente, como fala de bolsa, de dividendos, né, de juros sobre capital, quando a empresa paga o juros sobre capital próprio, né, ela acaba retendo um pouco desse imposto de renda que a gente fala que é recolhimento em fonte, né? Isso. Agora, os dividendos em si, eles são tributáveis, né? Como é que tá essa questão? A gente sabe que tem uma reforma aí que está em Congresso, que pode ser aprovada essa tributação ou não, mas hoje, se eu declarar, esses impostos serão tributados? Esses dividendos, né, que a gente recebe das empresas são tributados hoje? Hoje não. Né? Hoje, pelo que tem na legislação, você tem o pagamento, como você falou, na fonte, né? Você é retido, esses juros é retido na fonte e você não precisa fazer o pagamento. Caso haja essa mudança, que eu acho pouco provável, você aí sim vai ter normas, estabelecimentos da Receita para saber como é que vai tributar esses valores. A gente depende só dessa questão da reforma. Que eu acho particularmente muito difícil de passar, tá? Porque vai mexer com um público muito grande, né? Que recebe renda, inclusive os próprios empresários, né? Donos de banco, quem tem ações em bancos, que recebe aquelas fortunas de centenas de milhares de reais de lucro, vai passar a pagar. Então, acho que essa grande camada aí não vai brigar muito para que isso não faça. Ainda tem muito pano para manga, né? Para essa discussão. Isso. Aí, só outra dúvida também. Quais são os documentos necessários? Você falou do informe de rendimento, mas o cara que está lá comprando as ações, ele movimentou acima, né, de R$40 mil. Quais são esses documentos necessários que ele precisa lá, né? Além do informe de rendimento salarial dele, quais são os documentos que ele precisa? É muito importante, e quando você mexe com Bolsa de Valores, é importante geralmente as pessoas não fazem aquele acompanhamento mensal. Né? O que também não é um problema. Eu aprendi isso na dor, né? Porque quando eu comecei a investir, eu não tinha esse controle. Aí no ano seguinte que eu tinha que declarar, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí depois eu botei a planilhazinha lá em Excel, então toda a movimentação mensal eu já vou computando ali. Pra ficar mais fácil na hora de fazer minha declaração. Perfeito, até porque para a base de cálculo de você pagar o ganho sobre a ação, você tem que aproveitar lá a corretagem, né? Que é o valor que você investiu, o custo e o valor de corretagem. Então aquilo tudo vai deduzir o imposto para você pagar. Então aqui a gente ensina a não pagar a corretagem, como a gente indica algumas corretoras taxa zero. Importantíssimo, né? Com certeza. Então, além dos documentos que você citou, a gente precisa também ter o próprio informe dos bancos ou das corretoras que você trabalhar. Ela tem um detalhamento. Todos os sites hoje, com esse avanço tecnológico hoje, todos os sites, tudo tem tudo lá detalhado, qual é o valor de sua ação,
quantas cotas você tem, o que foi de imposto retido, se você transitou, né, no período, comprou, vendeu, então vem tudo detalhado de forma resumida, porque é aquilo, na verdade, que o fisco faz, né? Ele quer acompanhar, e aí, já adentrando um pouco mais no imposto de renda, o que é que a Receita quer saber de vocês? Quanto você recebeu, quanto você gastou e quanto você tem. Porque ela consegue acompanhar essas 3 modalidades hoje, essas 3 formas, de acordo com o seu histórico. Entendi. Então, Jones, não adianta hoje, beleza, você fez a declaração ano passado, era assalariado, de repente você fez uma aplicação, vamos imaginar que uma aplicação sua na bolsa foi aquele mês que, bum, né? Caiu, você vendeu as cotas com ações e ganhou um valor bem superior. A Receita quer saber daquilo. Poxa, sua evolução patrimonial, você saiu de 100 mil para 500 mil, como é que foi isso? Então você precisa declarar e o que ela quer saber justamente é como você chegou a isso. Entendi, como é que eu cheguei até aquele ponto, né? Exato. Agora, assim, a gente tá falando muito sobre ações. E pra renda fixa, né? O cara que investe lá, tipo, ele é um pouco mais conservador, ele tá lá no Tesouro Direto, tá lá no LCI, LCA, como é que funciona isso na declaração? Olha, os bancos, como eu disse, eles fazem informação e mais, tá? A Receita hoje, ela fez um convênio com os bancos, que toda a sua movimentação financeira, os bancos informam a Receita. E hoje é muito mais difícil embolar isso, né? Tá cada vez mais se fechando ali. Exatamente, é o que eu digo, a gente vive hoje numa bolha fiscal. Então, Jorge, tudo que a gente faz hoje, a Receita sabe. Né? Então, às vezes... engraçado que ela não sabe quanto é que eu tenho que pagar pra ela, né? Eu que tenho que dizer quanto é que eu... exatamente, porque você faz a matemática, né? Do que você ganhou, do que você pagou, e nem tudo. E a gente vai chegar nesse momento, pelo avanço tecnológico da Receita, nem tudo ela tem um controle. Então, por exemplo, as despesas médicas. Você pode ir no dentista, hoje é permitido que ele te dê um recibo e não a nota fiscal. Então, a Receita não tem um controle disso. Mas se você vai numa clínica de maior porte, ela te dá a nota fiscal, a Receita sabe, Jones esteve lá e... Porque o momento do envio da nota fiscal, ele já vai automaticamente para a Receita. Então, até por isso, pessoal, que a Receita esse ano postergou um pouquinho o momento da entrega da declaração. Porque hoje existe, Jones, pessoal, a declaração pré-preenchida. O que é isso? Você que tem uma renda só, você que não tem muita movimentação, já está tudo lá na base da Receita. A Receita, então, ela está incentivando, ela postergou isso e vem publicitando isso para dizer o seguinte, olha, chegue lá, veja que eu já sei tudo, só confirme sim ou não que eu já sei sua vida toda, né? Então, ela tem incentivado cada vez mais. Isso é uma pena para nós contadores, se isso avançar, né? Porque realmente a gente tem esse momento de dar a nossa contribuição e ajudar, porque, gente, que eu sempre falo a declaração de imposto de renda, pessoal, não começa agora, né? Então, olha, eu vou declarar o imposto de renda do ano passado, vou juntar minha documentação. A declaração do ano que vem de você já começa desde já, né? Desde orientações. Então, você falou agora de LCI, LCD e tal, e aí a gente teve um cliente aqui que ele pagou, chegou aqui, eu vi a declaração do ano passado, de um ano, determinado ano dele, que ele pagava um imposto muito alto. E quando eu vi, ele estava com uma poupança, um valor aplicado na poupança enorme. Falei, cara, por que você não faz uma previdência privada? Porque ali você vai deduzir no imposto de renda. Cara, depois disso, ele começou a restituir. Hoje ele, poxa, velho, vocês mudaram, não está aguentando mais de pagar imposto de renda, então a procura do profissional de contabilidade é muito mais de uma consultoria do que principalmente aquele momento de entrega. Para quem não entende ainda, busca mais uma orientação, né? Isso. Do profissional que realmente entende daquele assunto. Exatamente, perfeito. Pegando esse gancho, né? Além disso, tipo, tem o pessoal aqui que gosta muito de fundos imobiliários, que a gente fala aqui no canal, que é possível receber aluguel, mesmo você não tendo imóvel, através de fundos imobiliários. Sim. Que é outra modalidade também de investimento, né? Dependendo de cada perfil. Como é que funciona isso para quem investe em fundos imobiliários, né? Como é que é essa questão da declaração de imposto de renda? Funciona como qualquer outra declaração, tá? Os bancos ali, você tem os impostos retidos, né? Então os bancos informam anualmente agora, principalmente no Internet Bank, quando você abre lá, tem lá, você informa de imposto de renda. Então aquilo ali já está tudo reduzido.
Então, nesse caso específico, quando vem o rendimento sujeito à tributação exclusiva, né, o rendimento com tributação exclusiva significa o seguinte: olha, você aplicou, já teve imposto retido, só coloca aqui o seu rendimento que você não vai pagar mais imposto. Nos fundos funciona basicamente ali como venda e compra de imóvel, né? Tipo, você só deduz se você vender o fundo e tiver o ano em cima do Exato, que aí vem a questão do ganho de capital. Sim, né? Perfeito. Então você ali, o que é o ganho de capital? Você tem um bem, a gente acabou de citar. Que é o fundo imobiliário. Isso, e esse bem, ele tinha um determinado valor. Você comprou ele, digamos, por 100 mil e vendeu por 200 mil. Você teve um ganho ali, né? Um gap ali de venda. Então a tributação vai incidir somente sobre o ganho. O que é que acontece caso eu venha cair na malha fina e o que eu devo fazer? A malha fina hoje tá muito comum, né? Que não é uma malha fina propriamente dita como era antes, né? Que o que é a malha fina é você afinar mesmo. Olha, vou chegar aqui, vou ver sua declaração, as minúcias e vou apurar irregularidades ou não. O que tem acontecido ultimamente na verdade, notificações. Sim. O que são as notificações? Olha, Kionis, eu vi aqui que você informou que você gastou 100 mil de despesas médicas, mas na verdade era 10 mil. Então, pessoal, prestem muito atenção a você que faz a declaração, você mesmo que faz a sua declaração, preste muita atenção no momento do preenchimento da declaração. Porque, Kionis, às vezes os erros que acontecem, a pessoa quando recebe a carta da Receita, né? Já tive pessoas aqui que, de verdade, chegavam aqui se tremendo, que não dormiu à noite, que estava com medo da Receita. Então, às vezes, você teve uma Receita, então você prestou serviço aqui para Impacto Contabilidade. Eu cheguei lá e informei, Kionis prestou um serviço para mim no valor de 9.650. Kionis foi lá na declaração dele, em vez de 9.650, botou 9.560. Inverteu aqueles números. Então, como a maioria da nossa declaração é feita por um robô, né, que é um sistema que ele vai cruzando dados, um software, você acaba caindo na malha fina. Então, às vezes, a malha fina é simplesmente um erro de digitação. Então, se acontecer isso com você, preste atenção, abra o documento. Hoje, o governo disponibilizou o Meu Gov, aquele aplicativo que você tem uma senha. Se for prata ou ouro, e você dentro lá do portal da Receita, você consegue identificar qual é esse erro. Até tipo, olha, o Kionis, você informou que era 9.650, mas olha aqui, que a Impacto informou, que é 9.560. Acaba cruzando os dados. Então é simplesmente só fazer uma declaração retificadora. Tá? Então é muito importante você atender, inclusive, a esse pedido, porque tem prazo, né? Então, com esse avanço hoje que a gente falou há pouco da Receita, até em 2 dias a Receita está conseguindo apurar, conseguindo identificar essa falha. Antigamente era meses, né? Então, identificou, fez sua declaração hoje, 2 dias, começa lá a consultar, olha como é que está a situação, porque ele já está sinalizando e quanto antes você fizer a declaração, melhor para você sanar esses problemas. Uma coisa até que eu ia deixando passar, né? Mas a gente também tem a questão da declaração simples e a completa, né? Qual é essa diferença, assim? A Receita, até o programa dela, nos últimos 2 anos, ela tornou muito intuitivo, né? Então, se você vai lá, ele tem, olha, pela simplificada e pela completa, né? Isso. Mas o que é basicamente a declaração simplificada e a declaração completa? A declaração completa, você tem todos os seus rendimentos e todas as suas despesas. Então, um menos o outro, você acha a base de cálculo para a apuração do imposto de renda. A declaração simplificada é o seguinte, olha, eu não tenho muitas despesas, eu vou te dar 20% de desconto. Então, a Receita diz, olha, eu tenho você tem os seus rendimentos, sim, mas você não tem despesa. Então, eu vou te dar 20% de desconto no total do seu rendimento, como um benefício, né? Então, assim, para você saber se é melhor completa ou simplificada, é uma conta simples. Você vai pegar o seu rendimento tributável e aplicar lá 20%. Então, vamos lá. Você tem 100 mil reais de rendimentos no ano. Aplicou 20%, você tem 20 mil garantido de desconto simplificado. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar a minha declaração completa e tenho, se eu tiver dependente, se eu tiver despesa com saúde, dá 20 mil? Não dá, então eu prefiro fazer pela simplificada. Obviamente que eu fiz esse exemplo aqui a termo didático para a gente acompanhar, mas esse limite de desconto é 16.551. Então, se suas despesas dedutíveis, né? Então, deixa eu até explicar o que são as despesas, as despesas dedutíveis, né?
São com dependentes. Sim. Se você tiver filhos, filhos até 21 anos, pai, mãe, filho de 21 a 24, se ele estiver fazendo faculdade, despesas com instrução, limitada a 3.561, que eu acho, sinceramente, que é uma piada, né? Um monte de mau gosto da Receita, liberar 3.561 para despesa com educação. Com né? Eu tenho um filho de 5 anos, eu gasto isso em 2, 3 meses, Pois né? é. Então, assim, no ano ele me limitar, mas tudo bem, é a regra, né? E as despesas com saúde, que são ilimitadas, né? Então, se eu tenho despesas com saúde, quanto eu gastar no ano, eu tenho de dedução. Além disso, também a previdência privada, né? E aí você precisa ver se é PGBL ou VGBL. Isso é um ponto importante, né? Porque tem questão aí, tipo, que a Receita ela tributa menos uma do que a outra, né? Isso, Na verdade, o PGBL é progressivo, então você tem aquele imposto progressivo sobre a sua previdência, tá? O VGBL não, ele não tem progressão, então é só no momento do resgate Entendi. que você tem a dedução. O PGBL não, todo ano que você vai pagando, você tem aquela direito a deduzir do imposto de renda. Se você se enquadra dentro daquilo que a gente conversou lá, dos 28.559, é melhor você fazer a PGBL, porque você vai ter aquela dedução ali no seu momento de declaração. Aquilo, até 20% do seu rendimento vai ser permitido você deduzir. Sim. Se você não atende a esse requisito, é melhor você fazer o VGBL. A gente queria saber um pouco mais da Impacto Contabilidade, né? Quais são os serviços que vocês prestam? Né? O pessoal que está assistindo a gente aqui, né? O que vai procurar o Alisson? E aí, o que o Alisson tem pra gente? A Impacto Contabilidade é uma empresa generalista, né? Como eu disse no início, a gente lidar com sonhos de empresário, então a gente está ali na tomada de decisões, porque muitos empresários não são administradores, não têm educação financeira, tem os números, né? Inclusive, a gente devia pelo menos entender os conceitos básicos lá no colégio. Né? Exatamente, no Lá ensino fundamental. Eu, por exemplo, comprei um livro, leio hoje um livro para educar minha filha a ser empreendedora, porque é o futuro da maioria. Hoje o número de empreendedores tem crescido exponencialmente, né? As pessoas estão desempregadas, muito desemprego, então o jeito é empreender. Então a Impacto estava aqui inicialmente para auxiliar esses empresários, né? Então a gente atende todos os ramos, comércio, serviço, indústria, dentro de Salvador, fora de Salvador, até fora do país. A gente tem clientes em Portugal, Estados Unidos, Santa Catarina, enfim. A Impacto hoje é uma das nossas missões, né? Ser umas referências no Brasil em termos de contabilidade. E mais ultimamente também, Jones, a gente tem ajudado a pessoas físicas a fazer planejamentos. Então, você tem o seu trabalho de fazer a educação financeira, de como é o caminho, e a gente tem sentido uma crescente muito grande. Sim. Que, como eu disse, você tem que se preparar para o imposto de renda, você não tem que estar preparando a sua declaração, você tem que estar preparando o seu ajuste. O que aconteceu, eu estou preparando agora. Mas a próxima declaração, desde já, você já tem que estar preparado. Então, Impacto Contabilidade aqui tem vários especialistas, né? Todos aqui são formados, graduados, então a gente tem uma equipe muito competente para atender vocês, né? Como eu disse, há 16 anos temos a certificação da ISO 9001, que é um selo internacional de qualidade, né? Onde são os nossos próprios clientes que dizem isso, né? Que aquilo que a gente entrega tem qualidade, tem perfeição, está no prazo. É a experiência do cliente, né? Ele não leva só o valor, ele não leva só o que ele quer, tipo, ele leva a experiência de contato com o próprio impacto, né? Exato. Pela qualidade de serviço que vocês prestam, isso é muito interessante, né? Até porque de um determinado tempo para cá, o contador ficou meramente o emissor de guia, né? Sim. Alguns contadores, meu contador só me emite imposto. Não, a gente quer ir muito mais além disso. Então a gente quer a parceria do negócio. Então a Impacto está aqui à disposição, ficamos aqui nesse bairro que a gente ama, já tivemos proposta de ir para Tancredo Neves, Angá, Paralela, mas a gente ama aqui esse cenário. O bairro do Comércio foi aqui que começou a nossa história, né? Então a gente está aqui no bairro do Comércio. Temos uma equipe hoje híbrida, né? Tem gente aqui dentro, tem gente no home office. A pandemia trouxe esse cenário para a gente. Então a gente está aqui para atender, seja você aqui presencialmente, seja fora, seja no país, fora do país. Nós profissionais estamos aqui para ajudar você a prosperar, seja qual for o seu negócio. Eu queria que você deixasse aqui com a gente, né, os contatos também, para quem quiser entrar em contato com a Impacto Contabilidade, tem interesse no serviço de vocês, né?
Aí acho que a gente tá aqui também tipo, pode fazer uma ponte para quem tá assistindo a gente aí, tem interesse, né? Eu queria que você deixasse tanto contato celular ou rede social. Como é que acha impacto? O nosso telefone o fixo é 71 3013 8162. A gente tem um atendimento também via WhatsApp e celular, que é o 71 9928 9850. Além das nossas redes sociais, né? O Instagram é @impacto contabilidade, só que o nosso site é diferente, é contabilidadeimpacto.com.br, por questões lá de aquisição anterior, né? Beleza. Adson, eu queria te agradecer. Muito obrigado por você ter aceito o convite, por estar participando da gente aqui, pra gente levar esse conteúdo, né, para as pessoas aí que estão querendo aprender justamente essa parte de imposto de renda, como declarar. E você que gostou, curtiu desse conteúdo, comenta aqui, que a gente vai trazer muito mais conteúdos como esse. E não se esquece, se inscreve no canal e ative as notificações para você não perder nenhum tipo de conteúdo. Tamo junto, minha família.